Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e imerecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma emoção passageira, mas por uma pergunta retórica que encerra todo o debate, por um fundamento de confiança que emana diretamente do trono da graça e por uma verdade que liberta a mente para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa conclusão a que o apóstolo Paulo nos conduz, uma verdade que ecoa através dos séculos para ancorar os nossos corações nesta noite, registrada na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que declaração monumental para nossa alma, que alicerce inabalável para o nosso coração ao final de um dia. Paulo não está oferecendo uma mera sugestão filosófica, ele está nos levando a um veredito final, a uma conclusão lógica e espiritual baseada em tudo o que Deus fez por nós. Primeiro, uma questão que exige um posicionamento. Que diremos, pois, a estas coisas? Somos chamados a dar uma resposta de fé às realidades da salvação. Segundo, a premissa inabalável, a verdade central que sustenta todo o universo da nossa fé. Se Deus é por nós. Esta não é uma condição de dúvida, mas uma afirmação de fato. Significa, visto que Deus é por nós, uma vez que Deus está do nosso lado. Terceiro, a conclusão triunfante e inevitável. Quem será contra nós? Esta não é uma negação da existência de oposição, mas uma declaração da sua absoluta impotência e irrelevância diante da aliança que temos com o Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja encerrando este dia com o coração oprimido pela sensação de que as forças contrárias são grandes demais. Oposição no trabalho, dificuldades na família, o ataque da enfermidade, a pressão das finanças, a voz da acusação interna. A verdade de Romanos 8,31 confronta diretamente a identidade e o poder de toda e qualquer oposição, desmascarando-a como uma nulidade diante da realidade do Deus que se declarou a nosso favor. Descansar nas mãos de Deus, portanto, é um ato de fé deliberado em seu caráter e em sua aliança conosco. É escolher acreditar que o Criador do universo não é neutro em relação a nós, mas é ativamente, passionalmente e eternamente por nós. Dormir em paz é aceitar que o poder para realizar o que planejamos não vem de nossa capacidade de vencer a oposição, mas do fato de que nosso advogado e aliado é o juiz de toda a terra. A soberania e o poder de Deus não são apenas doutrinas distantes, mas são a garantia ativa da nossa vitória. Que esta oração seja o seu ato de fé, de se apropriar desta identidade vitoriosa e de encontrar nela a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora respire fundo, sinta a autoridade desta verdade e una-se a mim nesta conversa de confiança e descanso no poder soberano do Pai. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus de Pai de poder, ao encerrar deste dia, um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua Majestade. Chegamos não com base em nossas próprias forças, pois estas se mostraram finitas e vacilantes ao longo das horas que passaram, mas nos firmamos unicamente na Tua palavra infalível e na Tua aliança imutável, que é o nosso supremo tribunal em meio às acusações da vida. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios, desejamos com a totalidade do nosso ser exaltar o Teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra, aquele para quem as nações são como uma gota num balde e o pó fino da balança. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo, cujo domínio não tem fim e cujo olhar perscruta cada coração. E a maravilha insondável da Tua graça, Pai, é que esta mesma majestade que comanda as galáxias se posicionou em nosso favor,
em nossa pequenez e fragilidade, para nos fazer a pergunta que silencia todo o nosso medo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Esta pergunta, ó Deus, ecoa através dos corredores do tempo e do espaço e ressoa em nossas almas como a mais poderosa declaração de segurança que poderíamos almejar. Ela não é uma interrogação que busca informação, mas uma afirmação retórica que nos convida a contemplar a magnitude da tua aliança conosco. Quem, ó Senhor, ousaria se levantar contra aqueles a quem tu escolheste amparar? Que força no universo, visível ou invisível, poderia prevalecer contra o teu decreto de amor e proteção? Em ti encontramos a resposta para todas as nossas inquietações, pois, como declarou o salmista, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E ainda, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Neste final de dia, reconhecemos a nossa fragilidade inerente. Somos pó, e ao pó retornaremos, como nos lembra a tua palavra. Nossos dias são como a sombra que passa, e a nossa força se dissipa como o vapor. Quantas vezes, ao longo destas horas que se findam, fomos tentados a confiar em nossa própria sabedoria, em nossos próprios recursos, em nossa própria justiça? E em todas elas fomos confrontados com a realidade da nossa insuficiência. Mas é precisamente em nossa fraqueza que a tua força se aperfeiçoa, como prometeste ao apóstolo Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, com o coração contrito e humilde, nos gloriamos em nossas fraquezas, para que em nós habite o poder de Cristo. Nós nos achegamos a ti, ó Pai, não como estrangeiros ou forasteiros, mas como filhos amados, adotados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi por meio do sacrifício dele na cruz que recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, Romanos 8:15. Que privilégio insondável é este, o de podermos chamar o Criador do universo de Pai. Esta não é uma mera formalidade, mas uma realidade espiritual profunda que transforma a nossa identidade e o nosso destino. Já não somos mais escravos do medo, mas herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Em Cristo, fomos feitos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova identidade nos confere a ousadia de entrar na tua presença, não com base em nossos méritos, mas no sangue do Cordeiro que nos purificou de todo pecado. A tua soberania, ó Deus, é o nosso descanso. Tu és aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nada escapa ao teu controle, nem mesmo os eventos que nos parecem caóticos ou desprovidos de sentido. Os reinos da terra se levantam e caem segundo o teu desígnio. Os governantes exercem a autoridade apenas porque tu a permites. Até mesmo os fios de cabelo de nossa cabeça estão todos contados. Mateus 10:30. Esta verdade não nos torna passivos, mas nos enche de uma confiança inabalável, pois sabemos que a nossa vida está segura em tuas mãos. Como declarou o profeta Isaías, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Contemplamos, ó Pai, a majestade da tua criação e nela vemos o reflexo da tua glória. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. De Salmo 19:1. Desde o infinitesimal átomo até a vastidão das galáxias, tudo proclama o teu poder e a tua sabedoria. As montanhas se elevam como testemunhas da tua força. Os oceanos, com a sua profundidade e imensidão, revelam o teu mistério. E nós, seres humanos, criados à tua imagem e semelhança, fomos coroados de glória e de honra e recebemos o domínio sobre as obras das tuas mãos. Salmos 8:5-6. Que responsabilidade e que privilégio! Ajuda-nos, Senhor,
a sermos bons mordomos da tua criação, a cuidarmos dela com o mesmo amor e zelo que tu a criaste. E se a tua glória se manifesta de tão esplêndida forma na criação, quanto mais na obra da redenção, o ponto culminante da tua revelação a nós é a pessoa de teu Filho, Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo também, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Em Jesus vemos o coração do Pai revelado. Nele, a tua justiça e a tua misericórdia se beijaram. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa paz, o nosso resgate, a nossa esperança. Quando as acusações do inimigo das nossas almas se levantam contra nós, lembrando-nos de nossas falhas e de nossos pecados, nós nos refugiamos na verdade de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quem nos acusará? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, de 33 a 34. Que consolo incomparável saber que temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, que foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. E não apenas ele, mas também o teu Santo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Estamos, portanto, amparados por uma intercessão celestial contínua que nos sustenta e nos fortalece em nossa jornada. A aliança que firmaste conosco, ó Deus, não é uma aliança frágil, dependente de nossa fidelidade inconstante, mas uma aliança eterna, selada com o sangue de Cristo. Tu prometeste em tua palavra: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. E ainda: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Esta promessa é o nosso porto seguro em meio às tempestades da vida. Quando as ondas da aflição se levantam, quando os ventos da adversidade sopram com fúria, nós nos agarramos a esta verdade: tu estás conosco, tu és o nosso Emanuel, Deus conosco. Sabemos, Senhor, que nesta vida passaremos por aflições. O próprio Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As provações vêm sobre nós por diversos motivos: para nos purificar, para nos moldar à imagem de Cristo, para nos fazer depender mais de Ti. E em meio a elas, muitas vezes nos sentimos fracos e desanimados. Mas a Tua palavra nos assegura que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é uma das promessas mais abrangentes e consoladoras de toda a Escritura. Ela não diz que todas as coisas são boas em si mesmas, mas que tu, em tua infinita sabedoria e poder, operas em todas as circunstâncias para o nosso bem último, que é a nossa conformidade com a imagem de teu Filho. Nós te louvamos, ó Deus, pela esperança da glória futura. A nossa jornada aqui na terra é passageira e as nossas aflições presentes, por mais pesadas que pareçam, são leves e momentâneas em comparação com um peso eterno de glória muito excelente, que está sendo preparado para nós. 2 Coríntios 4:17. Aguardamos com expectativa o dia em que Cristo voltará para nos buscar. O dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nesse dia não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, pois as primeiras coisas terão passado. Apocalipse 21:4. E nós habitaremos para sempre na Tua presença, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, pedimos que nos equipes para a jornada.
reveste-nos, Senhor, com toda a tua armadura, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. Efésios 6:11. Cinge os nossos lombos com a verdade da tua palavra, veste-nos com a couraça da justiça de Cristo, calça os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Embraça o escudo da fé, com o qual possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Toma o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra, e ensina-nos a orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:14-18. Pai, reconhecemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 2:12. Por isso, não podemos lutar com as nossas próprias forças. Dependemos inteiramente de Ti. Fortalece-nos no Senhor e na força do Teu poder. Nesta noite entregamos a Ti os nossos fardos, as nossas preocupações, os nossos medos. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas transgressões, as nossas omissões. Lava-nos e purifica-nos com o sangue de Jesus. Cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Salmo 51:10. Abençoa, Senhor, a nossa noite de descanso. Guarda o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Protege-nos de todo mal, de todo perigo, de toda seta do inimigo. Que possamos repousar seguros em Teus braços de amor e que o nosso sono seja tranquilo e reparador. E se for da Tua vontade, concede-nos um novo dia para que possamos Te servir e glorificar o Teu nome. E ao contemplarmos a cruz de Cristo, somos constrangidos pelo Teu amor. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Que este amor nos motive a viver para Ti, a amar-Te de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho vivo da Tua graça e da Tua bondade. Que as nossas palavras e as nossas ações reflitam o caráter de Cristo. Que possamos ser sal e luz neste mundo, apontando para aquele que é o único caminho, a única verdade e a única vida. E agora, Pai, reconhecendo todas essas bênçãos maravilhosas, reafirmamos a nossa fé na pergunta que ecoa em nossos corações. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma acusação, nenhuma condenação, nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhuma perseguição, nenhuma fome, nenhuma nudez, nenhum perigo, nenhuma espada poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:35-39. Nós Te louvamos, Pai, por esta verdade absolutamente vitoriosa, uma fortaleza impenetrável onde podemos abrigar nossa paz e nosso descanso noturno. Louvamos-Te porque a nossa segurança não depende da ausência de adversários, mas da certeza do nosso advogado divino, o Mestre do Universo que está do nosso lado. Tu não nos deste um espírito de medo que nos faz recuar diante da oposição, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Coríntios 1:7. Um espírito que se ergue na certeza de que aquele que é por nós é infinitamente maior do que qualquer coisa que possa ser contra nós. Tu nos deste a Ti mesmo como nosso aliado eterno. Tu és o Deus que nos justifica, que nos defende, que nos posiciona, não com base na nossa fragilidade, que cede diante da primeira acusação, mas com a certeza do Teu veredito a nosso favor, a garantia da Tua aliança inquebrável e o poder da Tua vitória definitiva em Cristo, que jamais conheceu derrota. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre a ansiedade que sufoca a alma e a paralisia que nos impede de avançar não depende de nossa frágil capacidade de lutar, mas de um ato de fé, o de crer e descansar ativamente nesta verdade,
proclamada pelo Deus que não pode mentir. Tito 1:2. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta declaração meditando em cada uma de suas partes, como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na convocação para um veredito. Que diremos, pois, a estas coisas? Senhor, esta pergunta inicial nos força a parar e a tomar uma posição. Não é uma pergunta de quem não sabe a resposta, mas uma pergunta de um advogado que acabou de apresentar um caso irrefutável e se vira para o júri. As coisas às quais somos chamados a responder são as gloriosas verdades do Evangelho que Paulo acabou de listar em Romanos 8, que não há mais nenhuma condenação para nós, versículo 1, que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós, versículo 26, e que em todas as coisas tu trabalhas para o nosso bem, versículo 28, de acordo com o teu plano eterno de nos predestinar, chamar, justificar e glorificar, versículos 29 a 30. Diante de um dossiê tão esmagador da tua graça, do teu amor e do teu poder, a pergunta ecoa: que diremos a isso? O mundo, a carne e o diabo nos apresentam as suas coisas todos os dias. Contas a pagar, relacionamentos quebrados, diagnósticos médicos, notícias assustadoras, sentimentos de fracasso. E a ansiedade é a resposta que damos quando focamos nessas coisas. Mas tu nos chamas a dar a nossa resposta, o nosso veredito final, não com base nas circunstâncias, mas com base na tua obra redentora. Portanto, confessamos e nos arrependemos das vezes, ao longo deste dia, em que demos a resposta errada. Das vezes em que, diante das pressões, a nossa resposta foi medo, murmuração ou desespero. Perdoa-nos por permitirmos que as coisas do mundo falassem mais alto do que as coisas do teu reino. Nesta noite, pela fé, nós damos o nosso veredito. Diante da acusação, nós dizemos: não há condenação. Diante da fraqueza, nós dizemos: o Espírito me ajuda. Diante do caos, nós dizemos: Deus está operando para o meu bem. Diante da incerteza do futuro, nós dizemos: aquele que começou a boa obra vai completá-la. Que a nossa resposta consciente e deliberada a todas as circunstâncias seja uma declaração de fé na tua soberania e no teu plano. Nós escolhemos dizer que tu és bom, que tu és fiel e que o teu plano para nós é um plano de vitória. Essa é a nossa resposta e nela nossa alma encontra paz. Segundo, nós descansamos na certeza da tua aliança. Se Deus é por nós, Pai, esta é a frase mais poderosa e transformadora de todo o universo. Deus é por nós. Não contra nós como nosso pecado merecia, não indiferente a nós como uma força cósmica distante, não ocasionalmente ao nosso lado quando nos comportamos bem, mas permanentemente, incondicionalmente, apaixonadamente por nós. Esta verdade é a base de tudo. O se aqui não denota dúvida, mas sim uma causa estabelecida. Visto que Deus é por nós. E quem é este Deus que está a nosso favor? É o Deus que falou e o universo veio a existir. É o Deus para quem nada é impossível. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ter este Deus do nosso lado não é como ter um exército a mais em nossa batalha. É ter aquele que decide o resultado da batalha antes mesmo que ela comece. E qual é a prova irrefutável de que tu és por nós? O versículo seguinte nos dá a resposta esmagadora. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. A cruz do Calvário é a declaração eterna e inequívoca de que tu és por nós. Ali tu tomaste o nosso lado de forma tão radical que colocaste sobre teu filho o castigo que era nosso. Tu estiveste tão por nós que estiveste contra ele em nosso lugar.
Se tu já nos deste o presente mais valioso, o teu próprio filho, seria ilógico pensar que nos negarias as coisas menores de que precisamos? Força para o dia, sabedoria para uma decisão, provisão para uma necessidade. Nesta noite, rejeitamos a mentira órfã de que estamos sozinhos ou que temos que lutar para ganhar o teu favor. Abraçamos nossa verdadeira identidade. Somos aqueles por quem Deus se declarou. Nossa vida não é uma série de acidentes, é um projeto sob o patrocínio do Rei do Universo. Os planos que traçamos em alinhamento com a tua vontade não dependem de nossa astúcia ou força para se realizarem, mas do teu poder soberano que está comprometido com o nosso sucesso. Descansar no fato de que tu és por nós é descansar no teu caráter imutável. Os sistemas do mundo podem ser contra nós, as pessoas podem se levantar contra nós, nossa própria mente pode nos acusar, mas tu, nosso Deus, declaraste tua aliança conosco e a tua posição não muda. Finalmente, nós descansamos na confiança da nossa vitória. Quem será contra nós? Senhor, esta é a conclusão lógica e gloriosa da tua aliança. Se o Deus onipotente, soberano e criador de tudo é o nosso aliado, que oposição pode de fato prevalecer? Paulo não diz que não haverá oposição. A vida cristã é uma batalha. Haverá adversários, dificuldades, acusações e ataques. A questão não é a ausência de inimigos, mas a sua total incapacidade de nos derrotar. Quem será contra nós é um desafio lançado ao cosmos. Quem? Que poder? Que circunstância? Que acusador? Que demônio? Que fracasso? Que medo? Que diagnóstico? Quem ousará se levantar contra aquele a quem Deus defende? Nós vemos Paulo desdobrando esta verdade nos versículos seguintes, aniquilando cada possível adversário. O acusador legal? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. O juiz que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. As circunstâncias da vida? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? A resposta a todas estas perguntas é um retumbante ninguém e nada. Pelo contrário, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 37. Nesta noite, colocamos diante de ti cada coisa que se levantou contra nós hoje. O relatório negativo, a palavra dura, a dor física, a preocupação financeira, a tentação persistente. E nós declaramos sobre cada uma delas: vocês não têm poder para nos derrotar, para nos definir ou para nos separar do amor de Deus. Vocês são contra nós, mas Deus é por nós. E a equação é esmagadora a nosso favor. Nós não somos vítimas esperando para sermos atacados. Somos vitoriosos em Cristo, que já venceu todas as coisas. Podemos dormir em paz, não porque a batalha de amanhã foi cancelada, mas porque o resultado final já foi decretado a nosso favor. A vitória não é algo que buscamos, mas uma posição da qual vivemos. Agradecemos-te por esta declaração tripartita de Romanos 8:31. Agradecemos-te pelo chamado a um veredito de fé, pela certeza da tua aliança conosco e pela confiança inabalável em nossa vitória final. Que esta verdade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós te amamos, Pai, e em Ti, e somente em Ti, nós descansamos. Ao longo de mais esta jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos oposições visíveis e invisíveis, travamos batalhas na mente, resistimos a certas inflamadas da dúvida e da acusação lançadas contra a nossa fé,
Talvez tenhamos fraquejado em nossa confiança. Talvez tenhamos cedido ao medo diante das notícias do mundo, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco da força dos nossos adversários e fixá-lo na majestade do nosso aliado, revelado em tua palavra. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que a oposição pareceu nos dominar, a tua declaração de que tu és por nós permaneceu firme como uma âncora para a nossa alma. Mesmo quando agimos como se estivéssemos sozinhos, a tua aliança não foi revogada. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente da ausência de desafios para o amanhã, mas, pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento. Filipenses 4:7, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da tua aliança soberana, que nos garante a vitória. Tu és o Deus que, através de Paulo, nos assegura: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13, verso 6. Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos nesse exato instante sob o teu cuidado vigilante. Cada momento em que, pela fé, superamos um obstáculo, cada oração respondida, cada porta que se abriu, é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és nosso pastor e por isso não tememos mal algum, pois tu estás conosco. O teu cajado e a tua vara nos consolam e nos protegem. Salmo 23, verso 4. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o cumprimento supremo e a materialização desta promessa. A declaração "Deus é por nós" encontrou seu ápice na encarnação de Jesus, o Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus 1:23. Foi pela sua vitória na cruz que o poder da acusação que nos separava de ti foi quebrado. Foi ali que ele, como diz a Escritura, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2:15. Qualquer força que se declare contra nós já foi derrotada e desarmada por ele. A vitória de Deus a nosso favor foi manifesta na ressurreição gloriosa de Cristo, provando que nem mesmo o maior dos inimigos, a morte, tem qualquer poder sobre aqueles que estão nele. É por estarmos enxertados nele, o leão invencível da tribo de Judá, que a declaração de Romanos 8:31 se torna uma realidade diária em nossas vidas através do Espírito Santo. A lei da oposição nos trata como vítimas, mas a tua promessa nos confirma como mais que vencedores, cuidados e defendidos. Por isso, te adoramos com a totalidade de nosso ser, com cada fibra de nossa alma. Queremos te render graças por uma promessa tão completa que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e mentais, nos dando a certeza da tua aliança, do teu poder e da nossa vitória. Cremos firmemente nesta verdade e é nela e somente nela que a nossa alma encontra mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Senhor Deus, Pai de poder e amor, nós nos achegamos a Ti nesta noite, não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, pois a Tua palavra nos convida a nos aproximarmos com confiança do Teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. Hebreus 4:16. E esta noite, Senhor, é um tempo de necessidade de paz, de confiança, de descanso. Por isso, viemos para tomar posse, pela fé, da verdade fundamental e transformadora de Romanos 8:31. Nós escolhemos, como um ato deliberado de nossa vontade, crer
e descansar nesta realidade que tu declaraste sobre nós, teus filhos. Confessamos diante de ti, com corações abertos e arrependidos, que muitas vezes vivemos como se esta promessa não existisse. Vivemos como escravos do medo da oposição, agindo como se fôssemos lutar sozinhos contra forças maiores do que nós. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por olharmos para o tamanho dos gigantes, em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti, o Deus que há por nós. Perdoa-nos por não acessarmos a coragem que a Tua aliança nos oferece. Mas nesta noite, nós tomamos uma posição. Nesta noite, nós silenciamos a voz da intimidação, o sussurro da acusação, o rugido da dúvida e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas a Tua palavra eterna e infalível. Por isso, com base nesta promessa inquebrável, clamamos a Ti, Senhor, e nos apropriamos da nossa herança. Com a certeza absoluta da Tua aliança, declarada em "Se Deus é por nós", nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos toda e qualquer intimidação que venha de forças contrárias. Renunciamos ao medo do que o homem possa nos fazer, pois se Deus é por nós, nenhuma oposição humana pode prevalecer contra Teu propósito. Rejeitamos a escravidão da ansiedade sobre o futuro, pois o Deus que é por nós hoje também será por nós amanhã e já preparou o nosso caminho. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Renunciamos ao medo do fracasso, que nos paralisa e nos impede de dar os passos de fé que Tu nos chamas a dar para executar os Teus planos. Pois o nosso sucesso está garantido não em nossa performance, mas em Tua aliança. Rejeitamos o medo da acusação, seja do inimigo ou de nossa própria consciência, pois é Deus quem nos justifica. Romanos 8,33. Nós declaramos, com base na Tua autoridade, que o medo da oposição não tem lugar em nós, pois o nosso aliado preenche todo o espaço. Em lugar do sentimento de vulnerabilidade, nós recebemos, ativamos e nos apossamos da Tua conclusão vitoriosa. Quem será contra nós? Com base nesse desafio que nenhuma força no universo pode responder, declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Entregamos a Ti neste altar da noite todos os nossos sentimentos de inadequação, de inferioridade e de esgotamento diante das lutas. E em troca, pela fé, nos revestimos da armadura de Deus para permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Declaramos que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 2 Coríntios 9:9. Portanto, podemos descansar hoje e nos preparar para avançar amanhã, não em nosso próprio nome, mas no Teu nome. Podemos dormir em paz, porque o poder que realizará os Teus planos através de nós não é um recurso interno nosso, mas a Tua própria força soberana que se declarou ao nosso favor. Em lugar da desordem mental e da preocupação, nós recebemos, acolhemos e decidimos viver na paz que vem do veredito final. Que diremos, pois, a estas coisas? Com base nesta convocação a uma conclusão de fé, nós rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações, a guerra paralisante de "e se?". Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo o pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo, que é a personificação da resposta final. A nossa resposta é Cristo. Entregamos a Ti nossa mente agitada, Pai, e pedimos que aguardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em Ti. Isaías 26:3. Nós descansamos, não porque não haverá oposição, mas porque Tu, nosso Deus, és por nós, e isso resolve a questão de forma definitiva.
Nós te louvamos porque a tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque o teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tu não nos deixou defesos, tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com o cinto da tua verdade. Vestimos a couraça da tua justiça. Calçamos os pés com a preparação do evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, crendo firmemente que tu és por nós. E com este escudo, apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, a verdade de Romanos 8:31, nossa arma de defesa e ataque contra toda intimidação. Efésios 6:13-17. Com tal provisão, o medo da oposição se torna uma escolha, não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como teus filhos, intercedemos por aqueles que, nesta noite, se encontram cativos pelo pânico e paralisados pelo sentimento de que o mundo inteiro está contra eles. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração acelerado, assombrado pelos "e se do amanhã?", pela mãe que não consegue dormir, sentindo-se oprimida pelas lutas de seus filhos, pelo pai que sente o peso da responsabilidade e da oposição no trabalho, por aquele que recebeu um diagnóstico que parece ser uma sentença contra ele. Senhor, tu és aquele que proclama liberdade aos cativos. Que a luz da tua verdade em Romanos 8:31 brilhe em seus corações agora. Que eles sintam a realidade da tua aliança envolvendo-os. Que eles compreendam que a força que está a favor deles é infinitamente superior. Que as correntes do medo se quebrem, que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. E agora, Senhor, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos por nossos adversários. Nós escolhemos ser definidos pelo nosso aliado. Por isso declaramos, nossa resposta às pressões é a fé, pois cremos no Teu plano soberano. Declaramos, Deus é por nós. Nossa identidade está segura em nossa aliança contigo. Declaramos, nenhuma força pode prevalecer contra nós. Nossa capacidade não vem de nós, mas do Teu poder soberano que opera em nosso favor. Declaramos que, por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por coisa alguma. Antes, em tudo, apresentamos nossos pedidos a Ti. E a Tua paz, que transcende todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Declaramos que podemos repousar em absoluta segurança, pois somos defendidos por um Deus soberano, cujo poder em nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer da Tua aliança. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas do medo. 1 Tessalonicenses 5:5. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Destinados à vitória. Por esta amnésia que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos, perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda incredulidade. Remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne receptivo à Tua verdade. Ezequiel 36:26. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos enchas até transbordar com a coragem e a paz que são os frutos diretos desta certeza em Ti. Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite. Salmo 119:105.
Agradecemos por ser uma verdade prática, para ser aplicada quando o coração acelera e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, pois é a Tua palavra, que é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos em Tua soberania, em Tua fidelidade e em Tua proteção. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de medo ou oposição tentar perturbar nosso sono, nós pedimos ao Espírito Santo que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos em alto e bom som da nossa verdadeira identidade, que não precisamos temer, pois Deus é por nós, e por isso nada pode ser, em última instância, contra nós. Senhor nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda bênção, ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um ato final de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Tua amada noiva, a Igreja. Como um ato deliberado de fé, nós abençoamos ricamente cada irmão e cada irmã que participou em espírito desta oração e cada crente espalhado pela face da terra. Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da Tua graça. Nós abençoamos porque primeiro fomos abençoados por Ti com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Pedimos ao Espírito Santo, Tu que sondas as profundezas de Deus e conhece a mente de Cristo, que seles a tua verdade triunfante de Romanos 8:31 nas profundezas do coração de cada um. Que esta declaração deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne parte do seu DNA espiritual, uma convicção inabalável que informa cada pensamento, cada emoção e direciona cada ação. Oramos para que cada pessoa sinta de maneira tangível e sobrenatural toda a ansiedade sendo dissolvida pela verdade avassaladora da Tua aliança, que sintam um peso literal sendo levantado de seus ombros, o peso da preocupação que Tu nunca pretendeste que eles carregassem, pois o Teu convite é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 12:28. Que o medo da oposição, medo do futuro, medo do fracasso, medo da doença, medo da morte, medo do homem se dissolva como a névoa da manhã diante do resplendor do sol da justiça, Cristo Jesus. Que toda a fortaleza de preocupação crônica, construída tijolo por tijolo com pensamentos de "e se?", seja pulverizada pelo poder da Tua palavra, que é a espada do Espírito. E no lugar que foi limpo, ó Pai, clamamos por uma inundação da Tua paz, o Teu shalom, uma paz que não é a mera ausência de conflito, mas a presença ativa da Tua plenitude, uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Declaramos que podemos repousar em absoluta segurança, pois somos defendidos por um Deus soberano, cujo poder em nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer da Tua aliança. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas do medo. 1 Tessalonicenses 5:5. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17, destinados à vitória. Por esta amnésia que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos: perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda incredulidade. Remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, receptivo à Tua verdade.
Ezequiel 36:26. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos enchas até transbordar com a coragem e a paz que são os frutos diretos desta certeza em Ti. Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite, Salmo 119, 105. Agradecemos por ser uma verdade prática, para ser aplicada quando o coração acelera e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, pois é a Tua palavra que é viva e eficaz, Hebreus 4:12. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos em Tua soberania, em Tua fidelidade e em Tua proteção. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de medo ou oposição tentar perturbar nosso sono, nós pedimos ao Espírito Santo que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos em alto e bom som da nossa verdadeira identidade, que não precisamos temer, pois Deus é por nós, e por isso nada pode ser, em última instância, contra nós. Senhor nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda bênção, ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um ato final de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Tua amada noiva, a Igreja. Como um ato deliberado de fé, nós abençoamos ricamente cada irmão e cada irmã que participou em espírito desta oração e cada crente espalhado pela face da terra. Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da Tua graça. Nós abençoamos porque primeiro fomos abençoados por Ti com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Oramos para que eles se tornem um povo de convicções profundas, cujas vidas declaram ousadamente a suficiência de Cristo. Abençoamo-los com a segurança da aliança divina. Se Deus é por nós. Pai, o mundo tenta incessantemente fazê-los sentir que estão sozinhos e que a vida é uma luta solitária. O inimigo trabalha dia e noite para sussurrar que tu os abandonaste ou que estás zangado com eles. Por isso, com fervor, nós os abençoamos com uma revelação profunda e inabalável da tua aliança com eles em Cristo. Pedimos que a verdade de que tu és por eles se sobreponha a todas as outras vozes. Declaramos sobre cada um deles que eles não precisam lutar para ganhar o teu favor, pois em Cristo eles já o possuem plenamente. Eles são aceitos no amado. Não há mais nenhuma condenação para eles. Romanos 8:1. Declaramos que tu não és apenas seu Criador, mas seu Pai, seu defensor, seu advogado e seu maior apoiador. Declaramos que cada detalhe de suas vidas está sob o olhar de um Deus que está ativamente trabalhando para o bem deles. Eles são a obra-prima de Deus, poema, e tu estás comprometido em completar a obra que começaste. Oramos para que essa identidade se manifeste em uma santa ousadia. Ousadia para sonhar os teus sonhos, ousadia para tomar passos de fé, ousadia para crer em teus planos, sabendo que tu estás com eles para realizá-los. Oramos para que eles parem de viver com medo da tua desaprovação e abracem a liberdade de serem teus filhos amados. Que a certeza de que tu és por eles seja a fonte de sua alegria,
a força de sua perseverança e o motivo de sua esperança. Abençoamo-los com a confiança da vitória inevitável. Quem será contra nós? Senhor, Tu vês as batalhas que Teu povo enfrenta. As oposições no trabalho, as tensões em casa, as lutas contra o pecado, os ataques do inimigo. Há muitos que se sentem cercados e sobrecarregados, como se estivessem perdendo a guerra. A eles, em especial, estendemos esta bênção de confiança vitoriosa. Não oramos para que a oposição desapareça, mas clamamos para que a percepção deles sobre a oposição seja radicalmente transformada. Clamamos por uma infusão sobrenatural de fé, para que vejam seus inimigos através dos Teus olhos. Pedimos que Tu os lembre de que a batalha pertence ao Senhor. Onde há medo, que a Tua autoridade traga coragem. Onde há intimidação, que a verdade de que maior é o que está em vós do que o que está no mundo, ressoe em seus espíritos. Onde há desânimo, que eles se lembre de que podem todas as coisas naquele que os fortalece. Filipenses 4,13. Declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Isaías 54,17. Declaramos que eles são mais do que vencedores por meio daquele que os amou. Romanos 8,37. Oramos por força para permanecerem firmes, sabendo que a vitória já foi conquistada no Calvário. Que eles aprendam a rir da impossibilidade e a desprezar a ameaça do inimigo, não por arrogância, mas pela confiança absoluta no seu aliado invencível. Que cada manhã eles se vistam da certeza da vitória e caminhem com a autoridade de quem sabe que o resultado final já está garantido a seu favor. Finalmente, abençoamo-los com a paz que vem desta certeza tríplice. Senhor Deus dos exércitos, Yahvé Sabaote, esta é a bênção culminante. Oramos para que cada crente viva não na ansiedade da batalha, mas na paz da vitória já garantida. Que a lógica divina de Romanos 8,31 acalme cada tempestade interior. Nós os abençoamos com a capacidade de se apropriarem desta vitória. Que eles vistam diariamente toda a armadura de Deus, não para ganhar a batalha, mas para se manterem firmes na vitória já conquistada. Efésios 6:10-18. Oramos para que o capacete da salvação guarde as suas mentes das mentiras do inimigo. Que a couraça da justiça proteja os seus corações da acusação. Que o escudo da fé, na verdade de que Deus é por nós, apague todos os dardos inflamados do maligno. Que a certeza desta vitória os encha de uma paz e de uma confiança que o mundo não pode dar nem tirar. Que eles andem com a autoridade de filhos do Rei, sabendo que estão seguros. Nada, nem a derda, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separá-los do teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor que garante que tu és e sempre serás por nós. Pai, receba esta oração de bênção como um incenso suave diante do teu trono, que ela se manifeste na vida de cada um dos teus filhos, para que eles vivam vidas destemidas, seguras, confiantes e vitoriosas, tudo para o louvor da tua gloriosa graça. Nós declaramos e recebemos tudo isso, esta bênção completa e abrangente, não por nossos méritos, mas unicamente pelos méritos do teu Filho amado, Jesus. Em nome de Jesus, querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a verdade da aliança de Deus conosco continua a ser a nossa força. Eu o encorajo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, como a verdade de Romanos 8,31 lhe dá a coragem para descansar e confiar nos planos de Deus.
Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Lembre-se, visto que Deus é por você, nenhuma oposição pode, no final, prevalecer contra você. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a prova de que Deus é por nós, o amor de Deus Pai, que nos garante a vitória, e a comunhão do Espírito Santo, que nos lembra desta aliança, sejam com todos vocês. Que a paz que vem desta promessa divina guarde a sua mente e as suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador, na certeza da vitória que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados pela palavra de Deus.